Oi, gladiadora e oi, gladiadora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live que acontece toda quarta-feira às 16 horas. E esta de hoje, né? Eu sempre falo isso, mas a de hoje eu tenho certeza que vai tocar dentro do seu coração e será sim um empurrão, uma força para que você consiga dar conta, né, de todos os dias nos estudos, dar conta de seguir com o seu objetivo e conseguir conquistar todos os seus sonhos. A nossa live de hoje será sobre a linguagem positiva. E é algo que eu vou explicar, tá? Do porquê que tá conectado com o AB. Nem tudo é teoria e prática. Na verdade, o que eu noto, né, durante toda a minha caminhada com o AB é que muitas vezes a reprovação é ocasionada por conta do psicológico e o aluno está extremamente preparado na parte teórica e prática. Então é por isso que aqui na nossa Arena OAB eu vou sempre conversar com você em relação ao controle emocional, a inteligência emocional e como que você consegue dominar as suas emoções para que no dia da prova, né, o principal, você não seja engolido, engolida por conta disso. Então, vamos, né, sem mais delongas, quero primeiro explicar o porquê que eu tenho sim, né, uma destreza para conseguir te passar este conhecimento. Para que eu pudesse trabalhar com as minhas alunas de mentoria, eu precisei ver, gente, o que tá faltando. Nossa, aluna preparada, tá indo super bem nos simulados, mas chega no dia da prova, não consegue alcançar a pontuação necessária. O que está acontecendo? E aí eu fui trabalhar em relação ao autoconhecimento, né, pra mim mesma. E aí eu vi, cara, é este o caminho. O caminho é você se conhecer, ver cadê as suas falhas, o que você consegue fazer de diferente, o porquê que às vezes você se compromete com alguma coisa e não consegue, né, dar conta. E eu trago isso pra vocês porque é a forma como eu hoje administro o meu dia a dia. Eu tenho uma agenda que eu preciso cumpri-la todos os dias. Não é todo dia que eu acordo desta maneira, né? Por mais que o Instagram dê esta impressão. Mas eu consegui aprender que algumas limitações, algumas comunicações que eu fazia, né, comigo mesma, eram coisas que estavam me puxando para baixo. Então é por isso que nesta live sobre a linguagem positiva, não adianta somente você me assistir, tá? Você precisa começar a praticar isso todos os dias, porque juro, nunca acaba. O autoconhecimento nunca acaba. Nós nos desprendermos de traumas, né, que vieram da infância nunca acaba, porque é uma questão de construção diária, né, um passinho de cada vez, para que você comece a perceber que muitas limitações que você se impõe estão mais dentro da sua cabeça do que realmente no mundo real. Então, aqui eu quero que você perceba que sim, a forma como você está se comunicando consigo mesmo, consigo mesma, está afetando o seu rendimento nos estudos, ou até o início dos seus estudos. Então vamos lá, o que seria, né, uma fala negativa? Algo que eu escuto muito: bah, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz, eu sou assim e não consigo mudar, nossa, eu posso até tentar, mas eu acho que eu não vou chegar lá. Então tudo isso é como se você comunicasse pro seu cérebro: olha, a gente tá entrando já na desistência, tá? Aqui a gente tá já jogando a toalha porque nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. E aí você acaba aceitando isso sobre si mesmo, si mesma, e não consegue muitas vezes enfrentar o exame de ordem, porque ele é sim um exame extremamente psicológico. Então aqui é legal, né, que você anote algumas frases que eu vou colocar aqui pra você, para que você comece a repetir isso no seu dia a dia, porque é um treino. Eu não agora eu vou contar um pouquinho, né, sobre mim. Eu sou uma mulher, ó, Josinha, pra você, viu? Tô de rosa por conta sua. E olha, mulher, que foi muito engraçado, que na hora que eu fui, só dando um contexto pra vocês, a Josi me mandou mensagem e falou: bah, tô aqui de rosa já, esperando pela sua live. E aí é claro, né, que eu falei assim: então eu vou acompanhar ela no rosa também, e fui procurar. Eu notei que eu não tenho uma roupa rosa, por isso que eu tô assim, toda brilhante na nossa live. Eu não tenho uma roupa assim, que seja um pouco mais casual, né? Ai, obrigada, Josi. Então, se você gostou, o meu objetivo foi atingido. Então, vamos voltar. Eu, Bárbara, sempre fui uma mulher muito negativa, muito negativa. Então, se alguma coisa acontecia, ai, nossa, então alguém me chateou, nossa, aquela pessoa me chateou porque ela não gosta de mim, porque ela quer me ver mal, porque, né, ela quer me puxar pra baixo, ou até, às vezes, uma situação que me acontecia: meu Deus do céu, que injustiça, por que isso tá me acontecendo? Eu não mereço isso. E aí, tudo isso não me fazia crescer.
fazia com que eu me questionasse o tempo todo, né? De que, olha, eu só falho. Olha, pra que você vai confiar em você se todas as escolhas que você faz estão erradas, estão te direcionando para um caminho errado? Mas por que eu tinha esse pensamento? Porque não nos ensinam que tudo o que você acaba fazendo, que é considerado errado, né? Que faz com que você tropece, que faz com que você caia, é pro seu bem. Eu juro, os meus maiores sofrimentos, as minhas maiores perdas foram o que fizeram com que eu crescesse cada vez mais rápido. Então hoje eu já sou uma pessoa extremamente desapegada, né, a bens materiais, porque eu perdi tanto durante a minha vida que eu comecei a notar que o caminho não é esse, sabe? O querer uma vida estável para que você possa mostrar para os seus colegas, né, que você tem dinheiro e isso e aquilo, o caminho também não é esse. O caminho da felicidade e o caminho da sua linguagem positiva é o autoconhecimento. Então, na hora que eu fui investigar por que eu me colocava tanto para baixo, por que eu queria culpar o mundo, né, das coisas que me aconteciam, eu consegui ter domínio das minhas procrastinações, dos momentos que eu havia me comprometido, mas eu não ia atrás. Só que, para isso, eu precisava olhar para trás. E é isso que mais dói. Nós temos momentos e situações que nós passamos que a vontade é nunca mais nem se lembrar que você passou por aquilo, porque dói. É como se você toda vez que se lembrasse, vivenciasse aquele momento tudo de novo. E a reprovação, pessoal, não tem como dizer, mas a reprovação, ela tem isso, né, de você não querer nem olhar. Eu tenho muitas alunas que saem da prova, olham o gabarito e rasgam a prova inteira, jogam fora, porque não quer encarar aquele momento. E aí, infelizmente, não cresce com aquilo. Não entende que não é a culpa do cursinho, não é culpa da mentora, não é nem sua culpa. São coisas que acontecem que nós precisamos simplesmente aceitar, porque não temos o controle de tudo. Aí a Josinha comentou: não são os pesos inúteis que muitas vezes nos jogam. Exatamente. Então, Putz, que agora me perdi. Onde que eu tava, gente? Então, assim, o que eu quero ensinar pra vocês é começar a enxergar todos os tropeços da vida como sendo algo positivo. Então, hoje, né, se você está me assistindo e você passou sim por uma reprovação, a primeira coisa que você precisa fazer é se perdoar. Porque se você continuar se questionando, né, do porquê que isso me aconteceu, isso é injusto, eu não mereço isso, você não tem forças pra continuar. E é isso que eu percebi na caixinha de perguntas, né, que eu recebi essa semana. Não consegue cumprir com o cronograma um dia. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não tenho capacidade pra passar nessa OAB, o cronograma que eu comprei não serve pra mim. E aí, 2 dias que você sente que, putz, eu tentei, mas não consegui, você desiste. Né? Então isso é uma situação. Ou um dia que você tinha ali na sua meta para cumprir 30 questões. Você fez 10 excelentes, 10 questões excelentes, mas você não se parabeniza, você não vê o mérito naquelas 10 questões, você fica só olhando nas que faltou. Ai, mas faltaram 20 questões, então eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir. E isso tudo te derruba. Não é fácil se preparar para o exame de ordem, mas existe uma carga muito maior e até o peso de você carregar isso no dia da prova e ocasionar a sua reprovação se o pensamento não começar a entrar um pouco mais no lado positivo. Então, assim, eu vou me usar como exemplo, né? Que eu tava contando pra vocês que eu realmente, eu fui uma mulher que tô trabalhando nisso, tá? Eu ainda sou estressada, mas você não consegue perceber isso aqui no Instagram, não porque eu escondo, mas porque pro meu lado profissional, isso não entra. É mais o meu lado pessoal. Então eu consegui dividir essas duas pessoas. E aí, o que é o bom? De eu começar a perceber que muitas das minhas características, não quer dizer que eu tenho que apagar, né? Esquecer quem eu sou. Mas eu posso direcionar pro lado positivo, pro lado do bem. Então é o momento da gente começar a perceber que o que a pandemia nos ensinou, né? A pandemia nos ensinou que vivendo dentro mais da sua cabeça, sem os contatos externos, você precisa estar bem consigo mesma. Agora me conta, o que é a vida de um OABeiro, uma OABeira? Muito tempo dentro de um quarto, dentro de uma sala, sozinho, sozinha, tendo que estudar. E aí eu te garanto, pensamentos positivos e negativos vão ali, ó, pum, 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 o tempo todo. Porque estudar traz ansiedade. Ansiedade para começar. Aí durante os estudos se depara com um assunto que você tem dificuldade, ansiedade para continuar.
A única coisa que você não sente muita ansiedade é a hora que você está finalizando a sua meta e conseguiu concluir com a meta do dia. Porque se não conseguiu, ansiedade também, e ansiedade negativa. E o que é a ansiedade? A ansiedade é todos os nossos pensamentos que estão conectados ou com algo que nos aconteceu no passado ou com uma previsão negativa que nós estamos fazendo sobre o que vai nos acontecer no futuro. Então, no momento que você está estudando, o que você precisa pensar? Não me interessa o que me aconteceu, porque eu parei para analisar e eu sei o que eu preciso fazer diferente. Eu não consigo controlar o que vai me acontecer, porque muitas vezes, realmente, as coisas elas são imprevisíveis. Mas o que eu posso? O que eu tenho? Eu tenho controle do meu momento presente. Eu tenho controle do meu hoje. Então, hoje, como que você está se sentindo? Você se sente uma pessoa que consegue conquistar uma aprovação na OAB? Ou você continua pensando que a aprovação seria impossível? Porque eu sei que se você tem esse momento de que a aprovação seria impossível, você pode até se empolgar na hora de contratar uma mentoria, de comprar um cronograma, de entrar para o nosso time, né, do Entender o Direito Eu Quero Que Desenhe, mas 1, 2, 3 vacilos que você tem, que não são vacilos, são coisas que acontecem, você acaba colocando tudo isso na impossibilidade de passar na OAB. E aí, putz, não consegue chegar lá. Então, vamos mudar um pouco os pensamentos. Uma coisa que eu gosto muito de... a Josinha falou que ansiedade é excesso de futuro e depressão é a de passado. Exatamente. E aí, uma coisa que eu gosto muito de comentar. Eu, como mentora, eu lido muito com o seu presente que vai conectar com o seu futuro. Só que tem coisas que uma mentora não tem como que se fala? O conhecimento necessário, que são os traumas do passado. Então, eu digo sempre, mentoria e uma psicóloga, um psicólogo, é como se fosse um combo perfeito. Porque você lida com o que vai te atrapalhar na prova, pra você perceber que, putz, às vezes eu não confio em mim mesmo por conta de algo que me aconteceu ali na infância. Eu nunca nem fiquei sabendo. Mas você precisa investigar. Não dá pra nós fecharmos os olhos, sabe? Continuar fazendo as mesmas coisas o tempo todo e esperando resultados diferentes. O resultado vai ser o mesmo se você não começar a ter esse controle do que você quer fazer e do que você quer ser. Então, vamos lá. O que seria uma mentalização positiva para a OAB? No momento que você falar algo para si mesmo, que você sabe que é negativo, porque nós sabemos quando tem alguma coisa que está nos entristecendo, algo que está nos tirando a força, mas se você não parar para olhar, não parar para analisar, você não consegue combater. Então, o nosso primeiro momento é a análise. Analisa o que está tirando o seu foco. Então, eu sempre dou uma dica que é muito boa. Durante os estudos, esteja com uma folhinha em branco ao seu lado e ali é a sua folhinha do foco. Uma coisa que você precisa perceber é o que vem tirando o seu foco, né? Então, assim, às vezes é porque você acaba sendo o pilar de dentro do seu lar, então, tanto as contas, né, as finanças, o cuidado das crianças, a agenda toda, praticamente tudo está, né, nas suas mãos. Você é a única pessoa que consegue controlar tudo isso. Você sim estará com a cabeça cheia no momento de estudar. Porque estudar a gente tem a sensação de que tem que estar tudo livre, né? Tudo lindo, o caderno tá ali, a folha tá ali, tudo perfeitinho. Só que não. Você tem que fazer a sua parte mesmo embaixo d'água. Por isso que a folhinha do foco te ajuda. A folhinha do foco é como se fosse uma comunicação neurolinguística que você faz com o seu cérebro para avisá-lo. Querido cérebro, quem está no controle aqui sou eu. Para de me incomodar. Para de querer tirar o meu foco. Então você vai anotar na folhinha do foco e retornar para os estudos automaticamente. Não se permita olhar o celular, não se permita levantar naquele momento, porque você está educando o seu cérebro, a forma como você se comunica. Peraí que eu vou tomar uma aguinha. Aí beleza, retornou para os estudos, beleza, continuou. Ai, surgiu um novo pensamento derrotista. Anota na folhinha. Ao final, analisa. Quantas vezes você pensou que, por que eu estou estudando, não vai valer a pena? Quantas vezes você pensou que, eu sou burro, não estou entendendo essa palavra, não estou entendendo esse termo? Anota na folhinha e começa a se questionar, será que é real? Você realmente é burro? Você realmente é burra? Você realmente não está conseguindo entender o que você está fazendo? Estudar não vai valer a pena no final? E aí, seja honesto.
né? Seja honesta. Estudar vale a pena sim. Você não é burro e você não é burro e você consegue sim. Mas se você não fala isso pro seu cérebro, ele vai continuar te dando toda essa negatividade. Então, a primeira dica é a folhinha do foco. Vamos começar a anotar para ver se você consegue parar com a procrastinação, porque é uma forma, né, de você alimentar a negatividade por conta de coisas que já te aconteceram. E aí, vamos pro próximo ponto. Quando você pensar na OAB, não vem aqueles dois momentos de, eu quero muito passar na OAB, mas nossa, eu vou reprovar com certeza absoluta. E aí aquilo tira a sua força? Quero te ensinar uma nova forma. Eu sempre digo para as alunas estudarem para o exame de ordem. Não quer dizer que você não vai perseguir... Gente, eu não sei porque eu tô suando tanto, nem tô com calor. Não quer dizer que você não vai, né, perseguir o 37. Mas quando você para de se pressionar em relação ao 37 e te dá a liberdade de simplesmente se preparar para o exame de ordem, você consegue administrar muito melhor essa negatividade sobre a proximidade da prova. Porque o que te para é a certeza de que você vai reprovar. E às vezes não faz nem que você não consegue nem fazer uma questão, você não consegue responder um simulado, porque o medo é tão grande, né? O medo é tão grande, ele é tão real e ele é tão alimentado constantemente que algumas coisas que você sabe que poderia, que conseguiria, você não enfrenta e você não faz por conta desse pensamento. 37 tá perto, 37 tá chegando, 37 é o último exame sem a adição de disciplinas novas. Então, bora se preparar para o exame de ordem. Não interessa o quanto tempo que você demande para estudar controle de constitucionalidade. Isso é a sua aprovação. Mas se você fica preocupada em simplesmente bater meta, não consegue acalmar o seu coração para aprender, aí sim, você chega no exame desesperada, com a sensação de que você não fez sua parte, que você não deu o seu melhor, mas mesmo assim, você vai com aquela esperança brasileira, né, de que nunca morre. Então, putz, vai que eu consigo passar pela sorte. E aí alimenta isso dentro de você, e aí quando você vê que você reprova, muitas vezes isso acaba te afastando dos estudos de uma forma definitiva. Então, qual que é a frase que eu quero te ensinar, além da folhinha do foco, além de você começar a estudar para o exame de ordem? Comece a repetir para si mesmo, para si mesma. Eu vou passar no 37º exame de ordem. Aí o seu cérebro automaticamente vai te falar, não, você não vai passar, você vai reprovar. E aí, o que você vai falar pra ele? Se eu reprovar, eu não vou me importar, porque o que me interessa é o meu objetivo. Então, se eu reprovar, eu continuo a estudar. E eu vou abraçar esse momento até eu estar com a carteira na mão. E aí eu te garanto, a aprovação vai vir, e vai vir no 37. Porque se você não tem medo de errar, se você não tem medo de reprovar, se reprovar para você não é um mundo obscuro, o que vai te impedir de ter uma postura de advogado, de advogada, gladiador, gladiadora no dia da prova? Absolutamente nada. Nossa, mas Baco, por que você fala isso? Porque foi assim que eu fiz a minha prova. Eu fui uma péssima aluna na faculdade. Eu só ia pra faculdade em dia de prova. Eu não ia nunca pra aula. Por quê? Eu tinha várias aeromoças que estudavam junto comigo e elas conversaram com todos os professores e eles acabaram me liberando por conta da faculdade, né? Não é uma faculdade muito rígida. E aí, o que elas faziam, além, né, que era muito bom, gravavam todas as aulas. Então, antes da prova, eu escutava a aula, fazia a prova e aí o que acontecia? Conhecimento esquecido. Então, quando eu saí da minha faculdade, eu não sabia absolutamente nada sobre a UAB. Eu tinha, na verdade, muito medo de fazer e a ideia de que eu era incapaz, nossa, estava muito presa na minha cabeça. Só que, no momento, eu me vi em depressão. Eu não tinha mais nada pra fazer a não ser me preparar pro exame de ordem, porque eu não tinha forças pra outras coisas a não ser isso. Então, eu comecei bem devagarinho. Eu comecei de uma forma que não tinha mais uma opção, e sim uma visão sobre o meu crescimento como pessoa. Então, o exame de ordem, ele foi me trazendo um pouco mais de conhecimento que eu não tinha adquirido na prova. Só que ainda continuava a certeza da minha reprovação. Não interessava o quanto que eu estudava, porque quanto mais eu estudava, a sensação de que menos eu sabia era forte na minha cabeça. E eu sei que você sente isso também. E é normal, tá? Um dia que eu descobri que é normal, isso me deu uma liberdade na cabeça. Que tá aí um pensamento negativo, de você pensar que você não está aprendendo absolutamente nada e você falar pro seu cérebro, é normal o sentimento e eu estou aprendendo sim, né? Passar a ideia do positivo. Então, quando eu fui fazer a minha OAB,
eu tinha lido, né, uma matéria de que o OABeiro passa em média de 3, 4 vezes depois que faz a prova e é difícil passar de primeira. Então, quando eu fui fazer a minha primeira prova, eu falei, bom, beleza, eu tenho mais umas 2, 3 chances aí pra eu passar. A reprovação não me assustava, porque ela já fazia parte do meu destino, né? Vamos colocar assim. Então, no momento que eu fui fazer a prova, eu não discuti comigo mesma, eu não tive medo de assinalar uma alternativa, eu saí da prova com o sentimento que eu tinha reprovado sim, mesmo depois que eu vi que eu tinha passado, eu tive que ver o meu nome na lista, porque pra mim eu tinha reprovado. Então, começa a ter essa percepção de que muitos dos barulhos, né, que você está sentindo aqui na cabeça, está escutando aí na sua cabeça, estão sendo provocados por você. Só que da mesma maneira, você tem o controle de calar todas essas vozes e perceber. Então, assim, o que você vai perceber? Que sim, você vai chorar para estudar em alguns momentos, vai começar a estudar com ódio no coração. Só que o momento de você passar pelo choro e pelo ódio é se lembrar do porquê que você está estudando. Qual que é o seu objetivo? Bah, sabia que eu nem sei? Porque eu não quero advogar, eu não gosto de nenhuma área específica, eu gosto do direito em si, mas eu nem sei o que eu quero fazer com isso. Então, isso também não tem que ser um obstáculo. Não é só porque você não tem o sonho de advogar que a OAB tem que ser uma barreira que você não consegue atravessar. Porque eu mesma, vocês acham que eu tinha o desejo e o sonho de virar uma mentora, de trabalhar com isso? Não. Ao mesmo tempo, eu não fazia ideia o que eu queria fazer com a minha OAB. Nenhuma ideia. Porque eu também não tinha um amor, assim, por uma área específica. Eu gostava muito de direito penal, mas, né, como mulher, eu nunca nem pensei em entrar nessa área. Eu admiro, viu? Criminalistas por aí, admiro muito vocês. Então, eu não tinha noção do que eu queria fazer com a OAB. Só que uma coisa eu precisava. Ter a certeza de que eu conseguiria ter um preparo que fosse totalmente intelectual para uma prova do tamanho da OAB. E por que eu tô falando assim, um preparo intelectual? Eu, na vida inteira, escutei que eu tinha que ser modelo, que eu tinha que trabalhar na TV, na Globo, na verdade. Sempre falava que eu tinha que trabalhar na Globo, ou trabalhar em loja. Então, a parte intelectual, a parte da inteligência, eu só consegui ter noção de que eu tenho e que eu sou depois da OAB. Então, será que não faz sentido isso pra você? Esquece o advogar, se pra você isso não é um sonho, não é um objetivo. Veja o que você consegue trazer pra si de autoconhecimento e alegria no coração depois que você pegar a carteira na mão. Ó, rimou e não era nem intencional. A Josinha tá falando aqui que a live tá linda, perfeita. Terapia mais mentoria, estabilidade emocional, muito verdade. Colocar 2 pontinhos para gratidão e outro para negatividade. Isso é muito bom. Na verdade, a parte da gratidão, Josinha, vou até incluir algo aqui, né, e agora. Todos os dias agradeça por 3 coisas que você tem. Então, todos os dias, é automático. Na hora que eu deito na minha cama, a primeira coisa que eu agradeço é por ter uma cama. Porque tem gente que nem tem. Então, eu agradeço por ter uma cama. Depois, eu agradeço por ter um lar. E aí, eu agradeço por todas as pessoas que estão à minha volta. Desde os meus bichinhos, até as minhas amigas, até a minha família. Quantas vezes você já parou na sua semana para agradecer 1 minuto das coisas que você tem? Isso também é positividade. Quando você olha só na grama do vizinho que tá mais verde, você não consegue sentir que você também merece amor, empatia, né? Então vamos voltar aqui. Gente, eu tô parecendo uma velha, né? Limpando o bigode, mas é isso. Dou a minha dica das lives anteriores. Dou a minha dica também das lives anteriores. Eu recebi um comentário de uma aluna que falou assim, bah, eu assisti a sua live, você fez parecer tudo tão fácil e me fez me sentir burra. Falei assim, cara, meu primeiro objetivo eu atingi, que é você perceber que não é um bicho de 7 cabeças. E agora vamos trabalhar nesse seu sentimento de que você é burra. Porque não existe ninguém que seja burro ou burra. É tudo uma questão do preparo, desde criança, o contato que você tem, né, com os livros, com a educação. Eu, por exemplo, minha mãe sempre me deixou muito livre, então já que eu nunca fui uma pessoa muito da escola, né, da faculdade, eu não fui treinando essa parte de leitura, de estudo, fazer resumos, foi coisas que eu aprendi com a OAB. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Deixa eu ver o que mais que Josia falou. O choro e o ódio se transformam em determinação e aprendizado. E tudo porque Josinha sabe onde quer chegar, né? Você precisa saber onde que você quer chegar, onde que você quer conquistar. Por isso que eu fiz esse comentário do que eu, né, me movimentei, o que fez com que eu me movimentasse para conseguir estudar para a OAB.
Então, assim, eu espero que esta live, né, tenha conseguido te trazer um pouquinho mais de consciência sobre as negatividades que você está alimentando aí na sua cabeça, te trazer um pouco mais de percepção de que não é impossível passar na OAB. Então, independente do momento que você esteja, tá atrasado no cronograma, ainda não começou a estudar, o que você precisa começar a definir na sua vida é o seu objetivo, né? O que você quer conquistar e quais são os passos que você precisa dar para chegar lá. E aí, negatividades, começa a notar, começa a perceber as negatividades, começa a perceber e se perguntar, isso é verdade? Isso é real? Isso sou eu mesmo? Isso sou eu mesma? Se as respostas forem sim, o que você consegue fazer para mudar? O que você consegue fazer para transformar essa realidade que você viva? Que você viva não, que você vive. Se a resposta for não, para de pensar dessa maneira sobre si mesmo e si mesma. Às vezes só por conta de um comentário que nós escutamos de um terceiro que não tem nada a ver com a nossa vida, a gente leva aquilo tão no coração, como se realmente fosse, né, esteja falando de nós, que aí a percepção de quem você é, você acaba perdendo. Você pega todas as características que as outras pessoas te impõem. Mas e você? Você sabe quem você é? Você sabe se valorizar? Você sabe se amar? E, gente, tudo isso tem a ver 100% com a OAB. A OAB é uma prova extremamente psicológica, da mesma maneira que ela é uma prova extremamente lógica. Para você chegar na lógica, você precisa ter liberdade na cabeça. Mas se você se questiona, não confia em si mesmo, não se joga no medo mesmo, não consegue chegar lá. Então, tá com dificuldade, vem fazer parte da minha mentoria. Eu vou te ensinar todos os dias a linguagem positiva. Tá com dificuldade no cronograma, só me manda uma mensagem. A gente conversa até você falar, bah, beleza, agora eu estou me sentindo melhor. A caminhada ou a beira não precisa ser sozinha, né, Eric? Conta pra mim, meu amigo. Não precisa, ninguém aqui é uma ilha, meus queridos. Então, se você tá sofrendo, tá vendo que você não tá conseguindo sair do lugar, chama ajuda. Procura alguém, não precisa sofrer sozinho. E vem pra minha mentoria. Amigo, eu tô com saudade, tá? Gente, Eric, mentor em processo do penal e direito penal pra segunda fase. Então, quem aí estiver aí se preparando, tá vendo que o cronograma tá rodando e você ainda não fez nada, corre pro Eric, ele vai te ajudar, ele vai te guiar, ele vai te dar tudo que você precisa. Bom, não quero que essa live fique longa, porque eu quero sim que as pessoas consigam ser atingidas pelas minhas mensagens, porque eu sei que a positividade pode mudar vidas. E precisando de qualquer coisa, venha falar comigo, porque eu estou sempre aqui. E sim, gente, eu sou paulista. Eu só não sei de onde que vem esse meu sotaque. Quem perguntou aí, ó, tá respondido, não sei. Bom, beijo no coração, até quarta-feira que vem. E ó, lembra, semana que vem eu vou começar a divulgar as nossas lives, porque o nosso edital tá chegando. E eu já quero aqui, ó, acelerar quem por enquanto está na inércia. Combinado? Beijo, pessoal!